Oi, Sila, boa tarde. Boa tarde. Oi, Adriana. Bom te ver. Sejam bem-vindos. Né? Saudades. Sejam bem-vindos. É a live com Vanderlei, Carol. Vamos dar os coraçõezinhos, gente. Dá os coraçõezinhos. Saudades também, Adriana. Muitas saudades. Oi, Eliane. Seja bem-vinda. Não esqueça os corações. É só apertar do ladinho. Quanto mais coraçõezinhos a gente der, mais bonito fica. Vamos colorir essa live. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um sinal pra mim, okzinho. Karina, boa tarde. Eliane. Manda um beijo pra ele, gente. Quando a gente se encontrar junto, tá enorme. Manda um beijo. Oi, Juliane. O som tá bom, né, gente? Então tá bom, ok. Beleza, obrigada. E vamos dar bastante corações. Vanderlei já tá aqui, já vou chamar ele. Porque a live voa, né? Então vamos dar os coraçõezinhos. Eu vou chamar o Vanderlei aqui para participar já junto com a gente. Hoje vamos conversar da importância da meditação dentro da Kshetra Tantra Yoga. Show de bola! Então, gente, o que vai entrando aí, vou dando os corações. Vanderlei, manda um convite pra mim. Eu não tô conseguindo mandar pra você. Eu acho que é porque você não tá com o rostinho aqui. Manda pra mim que eu aceito aqui. Só pode ser, porque quando eu peço aqui, parece todo mundo. Pera aí, aqui. Tá dizendo aqui que Vanderlei não pode participar. Manda o convite pra mim, que aí eu aceito, Vanderlei. Eu não sei, eu acho que é porque não tá aparecendo o seu rosto aqui. Eu acho que é por isso que não tá dando essa opção de te chamar aqui. Mas você pode pedir pra entrar, que aí eu te aceito aqui. Coisas de conexões, gente. Vamos dando os corações. Vamos ver se o Vanderlei manda o convite pra mim, ó. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vanderlei, você tem que... Manda o convite pra mim, pro Súria, porque eu acho que não aparece seu rosto, eu não sei porquê. De repente, aí aparece lá, Vanderlei não pode participar. Vamos lá, gente, vamos... Coisas tecnológicas que a gente vai aprendendo no dia a dia. Sempre tem uma novidade. Vamos sair mestres em tecnologia. O vai ou racha agora.
Vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui. Vanderlei tá aqui. Ah, tá. Agora sim. Vanderlei, deixa eu ver aqui. Vanderlei. Gente, vamos dando os corações. Não, agora tá. Tá tudo certo. Coisas da internet. Viu? Vamos sair mestres em tecnologia. Dessa vez a gente sai, né? Para quem não sabia nada. Gente, vamos dando os corações. Não, agora tá. Tá tudo certo. Aham. Eu estava te mandando a solicitação, mas não sei por quê. Eu não vi. Não sei. Tem alguma coisa ligada junto? Oi? Tá escutando bem? Estou escutando super bem. Então tá bom, é coisas da tecnologia. Aí a gente já perdeu 10 minutos, então eu vou falar muito rápido para a gente aproveitar o Vanderlei aqui hoje, né? E a gente aí, galera, vamos dando os corações. Microfonia. Deixa eu desligar aqui uma coisa. Pronto, foi. Ah, então tá bom. Então tá jóia. Gente, eu acho que a maioria me conhece, né? Eu sou Cláudia Fiuza, coordenadora e instrutora do Surya Namaskara, espaço de yoga, tá? Hoje a gente vai bater um papo com o nosso, bem, para mim maravilhoso professor, né? Ele foi meu professor no curso de formação, rígido, e ele cobra bastante, é por isso que às vezes pergunta assim, Cláudia, por que você é tão rígido? Eu acho que a gente é meio parecido nesse aspecto aí de ser rígido, né? Agora melhorou, né? E Vanderlei, vou falar com ele, vou falar dele rapidinho, gente. Enquanto isso, vocês dão os coraçõezinhos, tá? Então, ele estudou com o nosso mestre Paulo Murilo, estuda com ele desde 2003, né? Ele é professor do curso de formação, como eu falei para vocês, tive o prazer de ser aluna dele, tá? Ele é professor do curso de formação, que é da Associação Brasileira da Dashiana Tantra Yoga, ministra oficinas e cursos para praticantes e professores, né? Alguns já tiveram oportunidade de participar. Faz parte do corpo de professores do Kailasa desde 2006. Estuda Vedanta com o professor Jonas Massetti desde 2018. Então, Vanderlei hoje vai falar um pouquinho da importância da meditação dentro dessa prática tão maravilhosa que é o Dakshina Tantra Yoga. Vanderlei, vou passar para você, para a gente já dar começo. Bom, boa noite, pessoal. Então, para a gente começar e pedir aqui para que as coisas possam rolar tranquilamente, a gente sempre começa pela tradição cantando o mantra para que as coisas possam acontecer de maneira tranquila e nada possa atrapalhar o nosso início de trabalho. Tá bom? Então vamos começar pedindo aí para o Senhor Ganesha para proteger a gente e que a gente tenha uma boa live. Om Shuklam Daradaram Vishnu Shachivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyaye Sarva Vikno Pashantaye Om Sahana Vavatu Sahanao Gunaktu Sahaviryam Karavavahei Tejasvinavaditamastu Mavirishavahei Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. A gente vai falar um pouco de meditação, mas eu acho que a gente pode também, nesse grupo, falar de todas as práticas para a gente poder entender como é que a meditação é feita dentro desse trabalho do Dakshina Tantra, né? Porque o Dakshina Tantra, como é que ele funciona? Ele é um método, né? É uma metodologia tradicional que vem de uma tradição de mestres, Guru Shishya Parampara, né? Desde o Swami Kartikeya até o professor Paulo, e todos os meus pares e mais os colegas novos, professores que foram formados a partir daí, dentre essas pessoas, uma delas é a Cláudia, e mais um monte de gente pelo Brasil que a associação vem formando como professores, né? Assim como todas as práticas, a meditação,
a prática da meditação, ela, dentro da Dastina Tantra, tem uma metodologia, né? Então, porque os alunos, geralmente, quando você ingressa na prática de yoga, falando especificamente da Dastina Tantra, a pessoa chega, ela tem um perfil físico, psicoenergético, emocional, né? Ela está com uma determinada, ela tem características pessoais e tem uma coisa que ela já chega, que é o tipo de mente com que ela chega, né? Então, por isso é que geralmente quando as pessoas chegam para trabalhar com Dakshina Tantra ou fazerem a prática, elas precisam passar por uma fase de avaliação, né? Precisam passar pela entrevista para que você possa reconhecer o tipo de aluno que está chegando, qual é o perfil do aluno. Então, o pessoal que está assistindo aí, que fez o curso, deve lembrar que o professor de Dakshina Tantra, quando ele começa a entender como é que funciona esse método, ele precisa qualificar, quer dizer, classificar que tipo de aluno que ele tem, que tipo de aluno que chegou, né? Porque tem algumas pessoas que estão numa fase em que ela precisa de coisa física. Então, para essas pessoas, a meditação não é uma coisa acessível naquele momento. Porque se você passa a meditação para ela, a tendência é que ela vira as costas e vai embora porque ela não aguenta ficar parada quieta, né? E muitas vezes ela não aguenta nem ficar fazendo asana parada, né? Porque o perfil dela é tão agitado, ela precisa de tanta atividade, como a gente chama, rajas, né? E aí o que acontece? Se você não der uma prática para ela mais vigorosa, ou que ela necessita, ela acha aquilo muito paradão e ela vai embora, né? No Dakshina Tantra a gente ainda tem a sorte de trabalhar com Kurunta, então geralmente isso ajuda muito as pessoas que têm esse perfil. Então, para essas pessoas fazerem meditação, é um pouco mais difícil. Ela vai passar por um processo de qualificação. É por isso que a gente tem basicamente três tipos de aluno, que é aquele que é iniciante, né, que é o aluno médio e o aluno avançado. Nessas três fases, o aluno ele vai ter que ter práticas com características diferentes, de acordo com a qualificação mental que ele apresenta e até mesmo as meditações, né? Por quê? Porque pensa bem, para que a gente está praticando yoga? Para que a gente está praticando meditação? Né? Então, meditação, na verdade, é um dos oito membros do yoga. Né? Então, faz parte de yamas, pranayamas, asanas, meditação, concentração, né? E mais as outras que a gente tem. E aí, o que acontece? Isso é um caminho progressivo. Né? É um caminho progressivo. E, geralmente, quando você vem para o yoga, algumas pessoas, por exemplo, eu vim para o yoga porque deixa o corpo bonito, né? Outros assim, eu vim para o yoga porque eu preciso me acalmar. Outros dizem assim, eu vim para o yoga porque eu estou deprimido, né? Então, o que acontece? Cada pessoa, ela ainda não entende muito bem o que é o yoga, até onde o yoga vai levar ela, e que o yoga é uma ferramenta que vai ela perceber a realidade que ela é, né? Só que a noção de realidade que cada pessoa tem do que é a realidade é totalmente, como é que eu vou dizer, de acordo com o estado mental e com a qualificação que ela tem no momento. Então, na verdade, ela tem uma ideia do que seja isso, mas ela não sabe o que é, né? E às vezes a gente fica sem saber isso durante muito tempo e muitos anos, vai passando pelo processo de qualificação para entender o que é o eu, o que é essa felicidade que eu busco, quem sou eu de verdade nessa história, né? Então, alguns tipos de práticas de meditação, elas vão ser dadas de uma forma progressiva, né? Ou seja, com aquilo que a mente precisa para passar por um novo entendimento do que é a realidade e de qualificação mental. Porque, pensa bem, se você chega para uma pessoa que tem um entendimento de que a felicidade para ela por exemplo, ter muito dinheiro, ou fazer sucesso, né? Ou conquistar um emprego melhor. Essa é a qualificação que ela tem, né? Conseguir aquilo que vida,
vencer os inimigos dela. Então, essa é a qualificação, cada um com a qualificação mental, né? Então, tem algumas meditações que vão justamente mexer com os conteúdos internos, com aquilo que a pessoa deseja, com aquilo que ela quer, com aquilo que ela projeta de vida. Dependendo da qualificação mental, cada um vai querer e vai projetar uma coisa diferente, né? Então, se o aluno não está preparado para um determinado nível de trabalho em que ele vai ter que lidar com coisas que ele precisa reconhecer em si mesmo, quando você trabalha essa meditação com ele, ela pode ser prejudicial ou ela pode ser inútil. Ou ela pode ser perigosa. É verdade. Né? Porque, imagina assim, a criatura vem com a qualificação mental e aí durante a meditação você fala assim, por exemplo, meditação dos chakras, né? Projete na sua mente aquilo que você quer alcançar. Aí a criatura fala assim, eu quero que a Claudinha se separe para ficar com o marido dela. Ai, Jesus, que horror! Olha que viu? Entende? Então, é isso que você fala de qualificação mental, porque a pessoa chega com uma mente com um monte de ideias. É verdade. E aí você vai lidar com os conteúdos dessa mente. Então, as meditações vão ser aplicadas de acordo com essa evolução da qualificação mental. Então, como tem uma metodologia, quando você chega, por exemplo, na Krishnatana, você vai fazer asanas para energizar as pétalas, não é isso? Aí depois, para energizar um pouco mais profundo. E depois, para energizar a raiz dos chakras. Cada um desses trabalhos vai ter um efeito diferente, não vai? Então, você não começa esse trabalho de trás para frente. Não começa fazendo uma respiração forte para fazer a superficial. Por quê? Vai dar problema. A meditação é uma ferramenta exatamente igual. Né? Você não começa com meditações profundas para depois ir para a superficial com uma pessoa que não está qualificada. O fruto disso, por exemplo, um exemplo claro disso, é a prática de Yoga Nidra, né? Onde a gente vai um mergulho profundo no inconsciente para desenterrar os conteúdos inconscientes reprimidos e a gente trocar aquilo por novos propósitos que vão dar à vida uma direção mais saudável e tal. Você não começa isso do exercício número 10, você começa do número 1. Porque número 1, a pessoa vai treinar a relaxar, ela vai treinar a deixar o corpo quieto, ela vai treinar a conseguir baixar as ondas mentais até o estado de sono profundo. É por isso que nos exercícios iniciais de Yoga Nidra, um monte de gente começa a roncar. É verdade. Né? Isso é verdade mesmo. O pessoal dorme durante o exercício, começa a roncar e perde a consciência e não faz o exercício. Né? Mas isso faz parte do treinamento. Né? Então, conforme a pessoa vai treinando, repetindo, ela consegue chegar a um estágio em que a mente dela, ainda sendo trabalhada, ela vai se qualificando para conseguir passar para os exercícios seguintes e poder liberar esses conteúdos para ela poder fazer, escolher um propósito. E até mesmo a escolha do propósito vai se refinar à medida em que você vai se qualificando. Por quê? Uma mente que tem um entendimento mais saudável do que é a realidade, do que é a saúde, do que é estar nesse mundo, quando ela fizer um propósito, quanto mais qualificada tiver essa mente, mais qualificado vai ser esse propósito. Né? Mais próximo vai ser de perceber que, no fundo, o que ela está buscando é a felicidade que já está dentro dela. Né? Então, as coisas do mundo são importantes, ter uma vida boa é importante, mas quando você projeta a tua felicidade nos objetos, o que está acontecendo? Você está pegando o caminho na contramão. Né? Mas até entender isso leva um bom tempo e é preciso muito estudo, muita qualificação, muita prática. Né? E dentro dessas práticas, a meditação tem que ser uma delas. Né? Então, quando você vê que quando a gente trabalha a meditação dos chakras, cada chakra ele vai trabalhar de uma questão específica. Você trabalha em cada chakra, você trabalha em organização, segurança, pés no chão, questões materiais. Né? Quando você trabalha o Swadhisthana Chakra, você vai trabalhar essa questão
da criatividade, do instinto, da sexualidade, de tudo, dessas questões mais instintivas. Quando eu trabalho manicure, essa noção do eu, da autoestima, do anahata, né, a parte emocional. No anahata chakra, a parte afetiva, né? No estudo da criatividade e a expressão, né? No Agna Chakra, essa parte do entendimento das coisas. Mas tudo isso, para você poder perceber as coisas com mais clareza, passam por um processo de qualificação. Então, é preciso praticar e estudar, né? E começar daquilo que é mais superficial e aos poucos ir aprofundando. Então, com a meditação é a mesma coisa. Um exemplo prático disso, por exemplo, é que tenho um aluno que ele disse que não conseguia meditar, né? Falou, não consigo deixar minha mente calma. Quando eu começo a cantar o Namah Shivaya, o Namah Shivaya, o Namah Shivaya, eu começo a pensar na conta de luz, eu começo a pensar no que eu tenho que resolver no trabalho amanhã, eu tenho que pensar. Então, isso não adianta, eu não consigo. Eu falei, então, você tem que ter um outro caminho para chegar a isso, né? E uma das técnicas que a gente faz, a gente viu isso no curso de formação, é uma prática de meditação escrevendo, né? É uma prática de meditação escrevendo, em que você pega o mantra, pega um caderno, e aí você bota lá o caderno na tua frente e você escreve o mantra. Vai escrevendo Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. E aí a tua mente fica ocupada com a atividade de escrever. Isso é uma técnica para você, aos poucos, disciplinar a tua mente a se manter focada naquilo que você está fazendo. E a partir daí, você passar, por exemplo, para o mala, né? Que é pegar a pontinha de contar, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Por quê? Isso faz com que a mente comece a se disciplinar, né? Para que ela consiga ter pelo menos o foco para manter a mente focada numa única coisa e não deixar a mente viajar. Por quê? É muito comum na meditação a gente, nesse processo, ver muita coisa, né? Você começa a fazer meditação e quando acaba a meditação você fala, ih, professor, eu vi a luz azul. Nossa, e eu ia falar para você falar sobre isso. Apareceu Nossa Senhora, apareceu Santo Antônio, apareceu todo mundo. Monstros, sombras. Veio o mundo. E aí a pessoa acha que isso é meditação, né? Não, isso não é meditação, isso é a sua mente devaneando. É a sua mente, os conteúdos que estão na mente, quando você começa a relaxar, eles começam a vir à tona, e aí eles te pegam, e você, como acredita que aquilo é a meditação, muitas vezes você se desliga até do que está sendo, quando é uma meditação guiada, do que está sendo dito, e começa a viajar na imagem que você está vendo, né? Aí você se envolve com a imagem, e aí você vê a estrela, vê o anjo, não sei o quê. E quando você nem sabe mais o que o professor está falando. Você só está viajando naquilo que você está vendo e você se sente bem com aquilo. Ou ao contrário, você vê um bicho ruim, um monstro, e você começa a ficar no estado de ansiedade e se envolve com aquilo. Ou seja, a sua mente se perdeu no teu envolvimento com as imagens. Então, a prática vai levar você justamente a compreender que essas imagens você tem que ver, não se envolver e deixar elas irem. Porque isso, na verdade, é um processo de descarregar, né? Você está descarregando as tensões internas, aquilo que está no teu inconsciente, e vai chegar uma hora que essas imagens vão parar de aparecer, né? Ou seja, atualmente você consegue ficar com ela quieta. Chegou nesse momento, agora sim você está começando a meditar. Aí, às vezes, isso leva um tempão. Você exercita, repete, 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 e as imagens ficam se repetindo, vão se descarregando, até que chega uma hora que você senta para meditar, consegue acalmar a sua mente, fazer com que as ondas mentais baixem, e que você consiga realmente fazer um mergulho para dentro de você e alcançar a
a profundeza mais da tua mente, do teu inconsciente, do que existe no fundo, e trabalhar com os propósitos, com as mudanças de atitude, né? Com esse trabalho interno de reconhecer que você não é o corpo, que você não é a mente, que você não é as suas emoções, né? Mas compreender que o corpo, a mente, as emoções, os pensamentos são ferramentas das quais você precisa para estar nesse mundo. A forma como você lida e utiliza essas coisas é que vai começando a se qualificar, né? Você vai se qualificando. Por quê? Porque ninguém... quando eu atingir o conhecimento, conseguir ficar, meditar e tal, então eu vou ficar livre das emoções, do sofrimento. Não, não, pelo contrário. Só que agora você vai poder ter as emoções, ter os pensamentos, ter os problemas físicos, ter tudo e perceber que eu não sou essas coisas. Essas coisas fazem parte do meu personagem e eu é que sou feliz para viver com essas coisas. Não são essas coisas que me fazem feliz, né? Então, quando eu coloco um propósito, o meu propósito vai se qualificar durante o Yoga Nidra para que eu tenha uma melhor qualidade de vida. É a mesma coisa. Quanto mais complicada for a meditação, isso é algum sinônimo de que eu estou evoluindo em alguma coisa, aí é a mesma noção que se tem da questão de asana. Quanto mais complicado o asana, mais eu estou avançado no yoga. Opa, não é nada disso, né? Porque meditar e fazer yoga e fazer as práticas é todo mundo. Quem não pode fazer de um jeito, faz do outro, né? Então, você vai entendendo e compreendendo a qualificação do aluno, você vai destinar para ele a prática que ele pode fazer, que ele precisa fazer e que está dentro das qualificações dele. Porque se você... porque muitas vezes a gente está buscando fazer essas práticas espirituais, entre aspas, porque a gente quer se sentir especial, né? E aí, quanto mais difícil a asana que eu faço, mais especial eu me sinto, né? Mas olha só, é o contrário. Quanto mais você se sente e busca mais isso, mais você está amarrado a uma coisa que vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que abandonar, né? Então, por quê? Porque ninguém vai ficar botando o dedão na cabeça do pé a vida inteira. Quando chegar uma hora, a gente tem aí grandes exemplos, o professor Paulo Murilo Rosas, o professor Hermógenes, e vários outros autores, que a vida continua e a tendência é que o corpo, né, aos poucos vai falhar, vai se deteriorar, e fazer asana não pode ser sinônimo de domínio do yoga. Não pode ser sinônimo. Porque eu já vi uma vez uma pessoa falar isso, e aí eu achei graça. Mas, quer dizer, a gente não... Achei graça, assim, não é para zombar, mas por uma questão de ignorância, não tem entendimento do que é meditação, do que é yoga, aí a gente vê a pessoa fazer uma coisa e fala assim, nossa, a pessoa ele tem o domínio do yoga, né? Porque se a pessoa faz uma coisa muito difícil, olha só, ele tem o corpo muito flexível e consegue fazer um asana que muitas pessoas não conseguem porque o corpo dele propicia isso. Mas daí a ter o domínio do yoga é outra história, né? Porque a gente não sabe o que tem por trás da prática da pessoa, né? Como é que é a mente daquela pessoa. Pode ser só uma pessoa muito flexível, ou pode ser realmente uma pessoa que tem a sabedoria e tal e que está fazendo asana. A gente não tem como fazer esse julgamento, nem para o lado ruim, nem para o lado bom. Eu não posso dizer, não, aquilo é um egocêntrico que está querendo mostrar que bota o pé na cabeça. Ou posso dizer assim, não, aquilo é uma pessoa que tem o sinônimo do yoga. Eu não conheço a pessoa, né? Então eu não posso julgar nem para um lado, nem para o outro. Eu só vou saber se a pessoa tem entendimento quando eu tiver um contato mais íntimo, em que a gente tem uma aproximação, que tem um convívio, né? Que passa um tempo juntos. E aí você vai vendo, fulano tem uma mente qualificada. Por quê? Porque ele lida com maturidade com as coisas, ele lida com maturidade com os problemas familiares, com problemas afetivos, com a relação profissional, com o trabalho. É uma pessoa que tem um entendimento, né? Porque às vezes você vê uma pessoa muito flexível, muito coisa, quando você vai ver a pessoa tem um ego do tamanho do bonde. Que não pode ser contrariada, quer que todo mundo fique em volta dela, que ela seja o centro das atenções. Então, nesse sentido, todas as práticas de Dakshina Tantra vão ser encaminhadas de acordo com o perfil do estudante. Por isso é que é importante o professor de Dakshina Tantra
treinar, reconhecer esse perfil, né? Para quando o aluno chegar, perceber aonde está a raiz do problema, qual o tipo de mente que ele tem, qual o tipo de prática que eu posso indicar para ele fazer, né? E o tempo de superar as dificuldades, de superar os obstáculos, vai ser diferente para cada um, Exatamente. né? Então, esse caminho de evolução, entre aspas, né? Porque a gente sabe que o eu não evolui, né? O eu mesmo, o eu total, esse que é o todo, né? Que é Shiva, esse eu não evolui, não precisa evoluir. Quem evolui é o personagem, né? Para ganhar maturidade, para perceber que ele é esse eu que é completo e que não precisa de nada, né? Então, as meditações, os asanas e todas as práticas vão ser direcionadas nesse sentido, com esse propósito. Mas a gente sabe que boa parte, ou até a maioria das pessoas, quando chega para fazer yoga e meditação, não tem uma compreensão clara desse propósito. Elas vêm com um propósito secundário, que à medida que a prática vai acontecendo, ela vai desenvolvendo a visão e fala assim, não, e eu pensei que yoga era só isso. Mas tem isso, né? E eu pensei que era só isso, que era ficar lá cantando Om e relaxar e tá tudo gostoso e maravilhoso, né? Mas não é. É ver, né? Reconhecer as dificuldades que eu tenho, superar as minhas dificuldades, aprender a lidar com os meus problemas, aprender a lidar com meu pai, com a minha mãe, com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, com meu amigo, né, com o mundo, né? E porque muitas vezes a pessoa vem com o intuito de fugir dessas coisas, né? Na verdade, eu quero uma coisa para relaxar, para não ter que lidar com fulano quando chegar no trabalho, para me desestressar. Não, a gente só quando você chegar no trabalho e conseguir lidar com fulano, é sinal que a yoga está funcionando, né? Agora, enquanto você vem para cá, relaxa, depois volta para lá e tem o mesmo problema, então, olha só, tem alguma coisa que a gente precisa ultrapassar para compreender que essa falta de maturidade em lidar com as coisas é uma questão que a gente precisa trabalhar, né? E o yoga e a meditação vai nos ajudar nisso, mas sempre dessa forma progressiva. Cada coisa tem uma função na hora certa, né? No momento certo, para aquela pessoa, né? Por quê? Porque você pode ficar criando fantasias na cabeça das pessoas, né? Se a pessoa não tem uma mente qualificada e eu projeto para ela pensar numa coisa que ela quer muito, é aquilo que eu te falei, ela pode escolher uma coisa que seja muito perigosa, Perigosa. entendeu? Ela pode ser uma coisa que seja prejudicial para ela mesma, né? Tem que tomar muito cuidado das meditações, tem que tomar muito cuidado. Às vezes o A aluno não gente entende quando a gente fala. Assim, até, mas eu não posso fazer ainda o Yoga Nidra. Ele está começando, é como você falou, você avalia aquele aluno, não, espera um pouquinho, vamos começar com outras meditações, né? Então, é como você falou, as meditações mexem muito mesmo, Atma Vichara, meditação dos chakras, né? Todas elas mexem. Então, a gente procura sempre, eu separei até isso, a Ana entrou até no grupo aí agora, separei aquelas medicações um pouco mais leves, né? Que são as psicopatas, esqueci agora o nome, é a Ana que está dando. São meditações mais leves e as outras que eu sei que os alunos podem acompanhar sem problema. Ainda mais agora que a gente está nesse período, o aluno está do lado de lá e a gente está aqui. É diferente quando você está no presencial e o aluno fala com você e agora, do outro lado, o aluno, né? É muito perigoso, eu acho muito perigoso essa questão de tudo isso que você falou também. Foi bom você falar na questão dos professores, porque a gente não pode esquecer, porque a gente sabe que essas tradições do yoga, da meditação, elas chegam para a gente, no Ocidente, de forma muito fragmentada, né? Quem teve a sorte e o bom karma de encontrar uma tradição, Guru Shishya Parampara, tem que levantar as mãos para Shiva e falar que foi muito bom. Por quê? Você começa a receber uma tradição que tem, como é que eu vou dizer, um passar de professor para aluno, né?
uma coisa que vem de uma muito antiga e que não é uma invenção do modernismo, que, Uhum. porque, se de verdade, se, eu procuro, mas não encontro. Eu vejo assim, muita coisa moderna acontecendo, a ciência começando a comprovar muita coisa, mas nada do que a ciência, a psicologia descobre de novo e tal, vem desfazer ou desmentir ou desestruturar aquilo que a tradição já ensinou, né? E muitas vezes não é novidade para a ciência, mas quando você vai procurar na tradição do que está nos textos tântricos, que está nos Upanishads, você vai ver, mas a ciência está comprovando isso agora, mas isso aqui está no livro, É verdade. mas isso aqui está nos Tantra Shastras, né? Então, na verdade, não se tem que inventar nada, Exatamente. né? Você pode, assim, você pode, como é que eu vou dizer, melhorar uma aplicação de uma meditação, de alguma coisa assim, usar dos recursos tecnológicos, mas pegar aquilo que o conhecimento nos deu, que foi passado de um professor, que recebeu de outro professor, que recebeu de outro professor, que recebeu de outro professor, que foi e Uhum. recebeu de outro. Então, não tem necessidade de alterar esse conhecimento, né? E é por isso que é muito importante a gente, quanto professor, que as pessoas vejam que nós somos pessoas iguais a todo mundo, que têm os mesmos problemas, que passam pelas mesmas etapas de qualificação, que têm problemas familiares também, que têm coisas a resolver na sua vida também, né? Que tem coisas também que não conseguem ainda lidar e resolver, né? E que esse processo de qualificação quanto professor não pode acontecer da noite para o dia, e Com certeza. não é com um cursinho ou com um curso de 2, 3 meses, ou 4 ou 5 meses, nem de um ano, que uma pessoa pode sair como professor. Também Por acho. quê? Porque o nosso processo de qualificação no Ocidente, ele tem não digo que é uma deficiência, é fruto até da questão histórica mesmo, e que essa cultura veio de outro lugar, né? Mas a gente sabe que na tradição, nas tradições, a pessoa tem que estudar muito tempo e com um contato íntimo com o mestre, com o professor, durante muitas horas, né? Por quê? Porque o professor vai dizer para mim assim, olha, o que você precisa é isso, o que você precisa é aquilo ali, o que você precisa é aquilo outro. Porque, na verdade, ele tem que trabalhar toda essa questão do ego que a gente tem, de querer saber, de querer dizer que não é, que sabe o que precisa, o que não precisa, porque, na verdade, a gente muitas vezes só pensa que sabe, mas não sabe o que precisa, porque É a gente verdade. ainda não teve a qualificação mental para saber exatamente quais são as nossas necessidades. Nem está na época de reconhecer essa necessidade. Por quê? Porque você está passando por um processo de crescimento interno e que o professor, o mestre que passou por isso, já passou por isso, né? Então, não é à toa que ele vai dizer para você, falar assim, olha só, você precisa cantar esse mantra aqui. Porque ninguém dá um mantra aleatoriamente para ninguém, né? Por quê? Porque o mantra é uma tradição milenar, ele tem uma força, ele mexe com questões internas importantes, então você não pode sair dando, eu não vou Não, chegar assim para Cláudia, Cláudia, canta esse mantra aqui. Não, eu preciso não. saber qual é o mantra que a Cláudia precisa, né? Para que aquele mantra serve, qual a questão que ela está trabalhando, né? E ensinar o mantra corretamente para você, né? Para que você possa repetir algumas milhares de vezes para ele começar a fazer efeito. Milhares, hein, gente? Escutou, né? Entendeu? Porque a pessoa pensa que ela vai cantar o mantra 3 vezes e que tudo vai se resolver. Olha, não é o mantra que resolve o seu problema. O que resolve o seu problema é esse trabalho de você mergulhar internamente, né? E essa repetição, né, desse som. A gente sabe, por exemplo, uma meditação que a gente pode usar como forma de meditação, que é o canto dos Bijas Mantras. A gente sabe que cada chakra tem o seu Bija Mantra e que aquele Bija Mantra é usado especificamente como um asana para energizar aquele chakra. Mas se você cantar o Bija Mantra só 10 vezes, não vai resolver. Às vezes você precisa cantar centenas de milhares de vezes até você sentir que o Anahata Chakra está mais tranquilo, está energizado,
que eu não estou ficando mais tão magoado, mais tão sensível com as coisas. Mas não é só um processo de cantar o mantra, é um processo de se conectar com isso e reconhecer que eu tenho essa dificuldade. E aí, aos pouquinho, tomando consciência dela, com esse trabalho, eu vou superando essas dificuldades. Mas não é feito assim de qualquer maneira. Você precisa de um Exatamente. número de práticas, de uma regularidade nas práticas, de repetir a mesma prática durante bastante tempo, que é muito comum, sabe, no yoga por aí. A pessoa quer fazer uma aula e uma meditação diferente toda vez, né? Como é que vai ser a aula de hoje? Porque a pessoa está buscando novidade, né? Exatamente. Cansei dessa Então, prática. Quando é que você vai mudar, professor? Minha prática, eu já estou enjoado. É isso, né? o que você pode fazer é o seguinte, tem que ficar atento para reconhecer o momento em que o aluno precisa trocar de prática, né? Ou trocar de meditação, né? Por quê? Porque você vai trabalhando Manipura Chakra. Chega uma hora que a energização chegou ao ponto que tinha que chegar. Você tem que passar por uma nova etapa. E quando chega nessa hora, o aluno começa a ter alguns sintomas de hiperenergização, né? É. Ele começa a ter algum tipo de irritação, alguma coisa, e você precisa sair daquele trabalho para passar para um outro nível, né? Então, ficar atento aí. Então é isso, essa qualificação, todos nós passamos por ela, né? Quem é professor continua no processo de qualificação, e é por isso que é importante, né? Um professor, porque essa coisa do professor se desligar da tradição, só aqui, né? Porque o professor se forma, aí ele vira professor de yoga, ele nunca mais vai ver o mestre dele, o professor, e Pode. ele começa aquilo que ele aprendeu, ele começa a agregar um monte de outras coisas que não tem nada a ver. Aí, porque às vezes eu vejo isso, às vezes vejo uns alunos fazendo umas práticas e o aluno está fazendo a série tal que eu já conheço, que faz parte do nosso trabalho, mas aí ele está fazendo uma coisa que eu não estou entendendo o que ele está fazendo. Ah, por quê? Ah, porque fulano de tal me mandou fazer isso também, isso também, isso também. Aí você vê que são coisas agregadas que não têm a ver com a disciplina e que ali não, o propósito está equivocado, né? Então, a tradição é importante por causa disso. Por quê? Porque é como se fosse... você não perde a conexão contigo, né? Se você não perde a conexão contigo, se você está seguindo uma tradição, você não perde a conexão com os teus professores. Não. Por quê? Porque você ainda está no caminho de estudo, de evolução. Vai chegar uma hora que só fazer asana e só fazer meditação não vai fazer mais tanto sentido. Por quê? Porque é aquilo que diz no Hatha Yoga Pradipika. Você começa fazendo Hatha Yoga para chegar ao Jnana Yoga. Então, vai chegar uma hora que asana te deu tudo que podia dar. Bom, aí agora eu começo a querer o quê? As meditações, ouvir os textos, meditar sobre os textos para entender a realidade que eu sou. Está lá no livro O Segredo do Tantra e do Yoga. Essa é a qualificação de um aluno adiantado, né? Aí olha só, o aluno adiantado é aquele que não está mais fazendo tanto asana, é aquele que está escutando o ensinamento, medita sobre o ensinamento, compreende o ensinamento. Então, é uma visão diferente do que o pessoal tem de que o aluno adiantado é aquele que faz os asanas mais difíceis, né? Aí Perfeito. você vê como a questão da qualificação não passa por aí, né? Agora, cuidar da saúde do corpo, da saúde física, da alimentação e tudo mais, é uma coisa importante, porque mesmo que eu não precise mais dos asanas, eu continuo fazendo os asanas, por quê? Porque a minha saúde física é importante e a minha integridade física, né, e pessoal, da alimentação e tudo mais, vai ser super importante para eu poder me manter bem durante mais tempo e poder viver bem até o final dessa vida, né? Aí quer dizer, só porque agora eu só preciso escutar e meditar, eu vou avacalhar com tudo, eu não vou mais comer direito. Mas de vez em quando a gente pode comer uma porcaria, não tem problema nenhum, né? Como um doce, dá vontade de comer um doce. Por quê? Porque não é uma ditadura, É. né? Tem que se maltratar.
Né? De vez em quando, como diz o outro, o professor de Vedanta, de vez em quando você tem que agradar a criança interior. Você maltrata a criança interior, ela vai ficar magoada e aí você está infeliz, chateado, não sabe por quê. Por quê? Às vezes deixou de atender uma necessidade que é boa. Problema, Qual é né? o problema? Qual é o problema de comer um chocolate, né? De vez Olha, em de quando? vez em quando, hein, gente? Mas não vai almoçar chocolate todo dia. É. Né? Mas você falou uma coisa, Vanderlei, que é verdade. É, por exemplo, eu estou envolvida com os alunos, até estava no sânscrito, é muito legal, porque você como professor, porque é mestre-discípulo, né, essa nossa tradição, né? E a gente, como professor, está junto com os alunos. No retiro é uma prova viva disso que a gente vive, né? Com mestres, professores, que foram de formação, os professores. É muito bacana isso, né? E a gente vê na mesma turma, estudando com aluno, né? Vai ter agora o curso que o Paulo vai dar, 18, agora eu não esqueci a data nova, em agosto. Ali tem professores e tem alunos, vamos falar, praticantes de Dakshina Tantra. Eu acho isso tão maravilhoso, sabia? Que a gente tem que buscar sempre, a gente não pode parar. É isso que eu falo, gente, professor de Dakshina Tantra, a gente não para, a gente estuda sempre. É o que você falou, não pode parar ali, você tem que buscar. Eu confesso que esse Né? muita falta do retiro, porque tem um valor É, imenso, né? E é isso que você falou mesmo, entendeu? tem que estar aberto a você reconhecer até os teus momentos, por exemplo. Porque você começa a estudar e você vai chegar a um ponto em que tem algumas coisas que o teu professor, esse professor que você está estudando aqui, ele não explica. Por que que ele não explica? Pô, porque não é a praia dele, né? Não é a praia dele. Mas o caminho se desenvolve, continua, né? Então você vai procurar dentro da tradição as pessoas que vão te atender isso, por exemplo, explicar uma Upanishad, explicar os textos dos Vedas, porque dentro da qualificação avançada, por exemplo, de um aluno de Dakshinatanta, está lá. Você tem que estudar os Vedas. Uhum, Então exatamente. você tem que procurar um professor qualificado para isso. A gente teve uma referência. Então, dentro do yoga, a minha referência como professor é o Paulo, porque realmente ele foi quem falou, quando eu estava procurando, por exemplo, para fazer minha formação, quando eu comecei a ler os livros e folhear, eu falei, poxa, é isso que eu quero saber. Por que que você faz determinado asana? Por que que você faz isso? Para que que faz isso? Por que que faz? Por quê? Porque eu abri os outros livros e não tinha isso lá. Uhum. Mas quando eu fiz a prática, eu percebia que isso mexe comigo, né? Isso mexe com o meu comportamento, mexe com a minha energia, mexe com as minhas emoções, mas nos livros de yoga só ensina a fazer postura. Não explica Exatamente. o que está acontecendo, né? Então, isso vem de uma tradição, né? Mas, ao mesmo tempo, vai chegar uma hora que essa questão do entendimento dos asanas é preciso que você escute os textos, para você entender direitinho o que é que acontece internamente, o que é que esses asanas fazem contigo, mas quais são as suas dificuldades, como é que você funciona, o que é o eu de verdade, né? Que eu é esse que tanto se fala, que todo é esse que tanto se fala, né? Porque você fala, chegar para um aluno que começou a fazer yoga, 1 ano, 2 anos, dizer que ele é o todo, ele pode entender isso de um monte de formas diferentes, porque o que é o todo para ele? O todo é o que ele acha que é. Né? Então, ele precisa de um professor qualificado que mostre para ele o que é o todo, mas dizer o que é o todo não vai dar ele um entendimento do que é o todo. Né? O que vai dar entendimento do que ele é o todo é uma série de estudos, de práticas, de textos, e vai explicar para ele tudo mais. E aí ele vai começar a perceber essa informação, escutar, meditar sobre aquilo e compreender, né? Quando se fala do eu, do todo, o que é isso? Está falando do quê? Do eu, Vanderlei, né? Que tem tantos anos de idade, que é filho do seu Antônio. Não, esse não é o eu, esse é o personagem, mas a pessoa pode entender que o eu é esse. Né? E, né, aí pode ter um entendimento de que. Porque uma pergunta comum que as pessoas fazem, por exemplo, isso, quando você perceber o que você é o eu todo, você não vai virar uma pessoa insensível, não vai se deixar de ser coisa, não vai ter mais emoção. Não, pelo contrário, você vai ter emoção até a hora de você ir para o caixão, né? Até a hora de você, o último momento. Só que agora
o teu entendimento e a tua relação com as emoções é outro. É de uma outra perspectiva. É de uma pessoa que compreende que ela já é a própria felicidade, né? E que ela ficar triste, alegre, com raiva, as pessoas, não pode ter raiva, não pode, não tem que ter raiva, porque isso não está morto. Lógico, lógico. Não pode sentir coisa feia. Mas como não pode sentir coisa feia? Você está vivo. Você ainda é um Lógico. ser humano. Agora, a tua relação com essas coisas, ela vai se modificar, ela vai se sutilizar, ela vai se qualificar. Aí é o que a gente fala do que a gente falou de qualificação mental, né? Então é por isso que você tem a prática para o aluno iniciante, você tem a prática para o aluno que é mediano, e você tem a prática para o aluno que é avançado, né? Então, não confundir isso com a prática de quanto mais faço estripulia de asana, mais avançado eu sou. Não é isso. Porque a pessoa pode ter saber fazer muito asana e não saber nada do que é o É yoga. verdade. Ela pode ter praticado muito, tem um bom físico, repete, lê. Eu lembro disso porque, por exemplo, quando eu comecei a fazer prática, eu comecei com livros do professor Hermógenes. E aí, todos aqueles asanas que o professor Hermógenes fazia no livro, com 17, 18 anos, eu fazia, né? Mas só que, e sempre uma pessoa de yoga, né? Mas por que eu fazia? Eu era muito flexível, era muito forte. Aí eu treinava, repetia, treinava. Mas eu tinha qualificação mental para entender. Aliás, foi até muita besteira. Por que muita besteira? Porque determinados asanas vão, se você repetir muito, eles vão causar uma hiperenergização de certos centros e vão exacerbar determinadas características da tua personalidade, né? Exatamente. Que a gente não, a boa parte dos praticantes dizem uma coisa, mas eu acho que isso é fruto, não é porque as pessoas fazem isso por mal, que assim, eu sei qual é a prática que eu preciso fazer. Eu já escutei isso também. Eu sei que o asana, eu quero fazer esse asana. Eu quero fazer aquilo. Eu quero plantar a maneira que faz cabeça para baixo, né? Então, aí você vai dizer o que para a pessoa? Você vai dizer assim, olha, então o teu professor não pode ser eu, porque aqui comigo você não vai fazer isso, porque não é isso que você precisa. Olha, o Vanderlei fala assim, gente, tá? Vocês sabem que não, eu falo de outro jeito, mas é assim mesmo que funciona. Porque é assim que funciona, a gente não pode agradar. A gente, não é? Eu tenho que vou agradar, tá bom, então vou te mudar aqui para essa série. Não, Não não é ser exatamente. verdadeiro. É, Então, olha só, então acabou a nossa conversa. Você sabe que você precisa, você quer ficar de cabeça para baixo, mas a prática que você precisa, de acordo com o conhecimento que eu recebi, não é essa. Então, não é essa prática que eu vou te dar. Se você quiser ficar aqui, tudo bem. Se não quiser, você vai procurar alguém que te bote de cabeça para baixo, isso né? aí. Ou que vá as coisas que você quer, né? Aí, o que vai acontecer? É por isso que é importante as pessoas conhecerem como é que funciona o método, né? Entender esse mecanismo, que dependendo da qualificação de cada pessoa, da característica de cada um, cada exercício vai ter um efeito, Com né? Por certeza. exemplo, se a pessoa é uma pessoa emocionalmente fraca, abatida, sente o cocô do cavalo do bandido, aí ela precisa, como o Paulo fala isso, ela precisa de exercício manipura chakra para aumentar a autoestima. Agora, se a pessoa tem uma hiperestima, não são esses exercícios que ela precisa fazer. Ela precisa desobstruir essa energia para circular para as outras partes do corpo, para ela não poder ficar em si mesmada, só nela mesma, achando que ela é o centro do mundo, né? Mas uma pessoa que está com a mente tão fechada que ela acha que ela é o centro do mundo, é muito difícil você chegar para ela e dizer assim, olha, o que eu enxergo você é que você acha que você é o centro do mundo. Você não pode dizer isso, né? Você tinha que simplesmente chegar lá e falar, não, vamos fazer essa prática aqui. Não faz isso aqui. Faz esse pranayama aqui. Pois é. E aí, com a prática, às vezes a pessoa vai se dando conta disso e começa a mudar, né? Às vezes acontece o seguinte, quando a gente começa a reconhecer esses problemas, algumas pessoas fogem. Pode. Isso é uma coisa comum, elas vão embora. Não. Por quê? Eu não quero lidar com isso. Eu não quero enxergar que eu sou uma pessoa débil nisso aqui. Eu não quero enxergar que eu sou metido a ser o dono da verdade. Eu não quero enxergar que eu estava tão bem
sempre Mexer em procurando alguém. coisa que não devia mexer. Exatamente, né? Mas o processo de qualificação, ele requer essa coragem, né? É Que no verdade. início do aluno não precisa ter uma coisa que está na cara, ele não precisa estar consciente disso no início, porque muitas vezes nem está, mas a prática vai levar ele a essa consciência. Agora é o seguinte, é necessário uma, o adquirir de uma disciplina. E isso vai valer tanto para a meditação como para a prática física. Mas você tem que ser radical ao adquirir essa disciplina? Não. Né? Você vai começar com coisas acessíveis e depois você vai elevando esse padrão, entre aspas, de disciplina, né? Até que chega uma hora em que, na verdade, você faz determinadas coisas em que, para você, aquilo é normal, não é um sacrifício. Né? Ai, gente, Porque, às olha vezes, só, não parece, mas a gente já falou quase 1 hora. Faltam 3 minutos para terminar. Aí a galera, eu já sei como é que os alunos vão falar, Cláudia, a meditação daquela voz maravilhosa do Vanderlei. Eles vão falar isso ao resto do ano. Eu quero te falar uma coisa para você. A gente pode encerrar e começar rapidinho a meditação? sim, eu acho que já deu. Então eu vou encerrar, ó. Faltam 2 minutos só pra gente. Gente, olha só. Vanderlei vai fazer uma meditação. Eu vou encerrar aqui, vou entrar de novo, tá? E aí vocês vão entrar nessa meditação. Não, vou voltar agora, ó. Tá vendo? Já estão me cobrando aqui, ó. Vou encerrar. 2 minutinhos eu tô voltando. Só pra botar no GVT. 2 minutos, gente, tá? Peraí, deixa eu encerrar aqui.